Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Os versículos que leremos são de 25 a 38. Lucas, capítulo 2, 25 a 38. Eu quero, nessa noite, conversar com a Igreja Presbiteriana Santo Amaro sobre as características dos olhos, do coração, da mente daqueles que viram a salvação, que veem a salvação. Como são aqueles que verdadeiramente veem a salvação, entendem a salvação? E como base, vou ler e pensar um pouco sobre duas pessoas, Simeão e Ana. Então, como são aqueles que veem a salvação? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, nós pela manhã falamos sobre esse texto, sobre a primeira parte do texto, dos versículos 21 até o versículo 24, e chamamos aquela meditação com esse nome, na casa do Pai, porque é quando Jesus é trazido pelos seus pais. Seus pais trazem o menino para o templo, que é a casa do Senhor. Nós sempre temos que levar em conta que quando Jesus nasceu, todo o sistema, ele ainda vivia sob os conceitos do Antigo Testamento. E por conta disso, Jesus foi trazido ao templo para que se cumprisse em Jesus tudo aquilo que a lei ordenava que se fizesse. E ali, naquele lugar, o Filho de Deus chegou, trazido por pais pobres, como pobre seria a sua vida. E ao longo de toda a sua vida, Jesus nunca se afastou. E é por isso que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Por isso entendemos que Ele cumpriu perfeitamente os desígnios do Senhor. Por isso que nós entendemos a expressão plenitude dos tempos. Não quer dizer que os tempos eram bons, quando se fala de plenitude dos tempos. Não eram tempos bons. Assim como não eram tempos bons os tempos de Noé, também não eram tempos bons os tempos de Jesus. Muito pelo contrário. Eram tempos de uma distância. Eram tempos de afastamento. Eram tempos que a palavra do Senhor não fazia mais corações arderem, queimarem.
que quando se falasse de pecado, aquela não era mais uma expressão que as pessoas entendiam, Deus pode estar querendo trabalhar na minha vida. Se a pregação é sobre pecado, eu preciso pensar como está a minha vida. Não, já não era mais isso. Já era uma religião muito corrompida. Então a plenitude dos tempos se fez plenitude dos tempos por conta da ação magnífica de Deus, que no seu consenso, que no seu entendimento, julgou a hora certa para enviar o seu Filho. Como João depois relata, Deus amou ao mundo de uma maneira que deu o seu Filho. O seu Filho veio, nasceu de mulher. O seu Filho veio, esteve sob a lei. O seu Filho veio e a primeira coisa que os pais fizeram foi essa, conduzi-lo à casa do seu pai. Logo a seguir nós temos este momento, quando Jesus está então dentro do templo, e nós encontramos duas pessoas ali. Como nós estamos falando sobre as características daqueles que veem a salvação, como são mesmo as pessoas que veem salvação? Como será que são? O que é alguém ser salvo? O que é alguém ser o objeto, o resultado de um amor redentivo de Deus e faz com que essa pessoa compreenda a sua salvação? Como é alguém sob a salvação? Como é alguém sob o impacto da salvação? Como é alguém que percebe as coisas que na maioria das vezes o mundo não percebe? Como é essa pessoa? Como é um salvo? Quais são as características de um salvo? Pelo menos a partir do contexto desse breve texto, a perícope que contém a passagem de Simeão e a passagem de Ana. Eu gostaria de pensar um pouco, meus irmãos, nessas duas pessoas e na sua relação com Deus, porque parece-me que as duas pessoas, tanto Simeão quanto Ana, compreenderam o sentido da salvação, do que era Deus agindo naquele momento. Duas pessoas, um homem e uma mulher, estavam no templo naquele dia e de uma forma maravilhosa reconhecem nesta pequena criança trazida nos braços da mãe aquele que um dia estaria em uma cruz e seria reconhecido pela existência como o Messias de Israel. Essas duas pessoas eram Simeão e Ana. Quando nós pensamos em Simeão, imagine por um instante este homem, conforme o texto mostrou. Isso nos leva a pensar que até mesmo nos piores lugares, nas horas mais escuras, nos momentos de fragilidade social, religiosa, nos momentos de instabilidade econômica, nos momentos de perseguição, aqueles momentos trágicos da existência, até mesmo lá, Deus mantém seus fiéis. Pois Simeão é um exemplo disso. A religião em Israel estava em decadência. Imagine uma religião completamente dissociada da presença e do agir de Deus. Porque imagine religião, você tem que imaginar Deus agindo dentro dela. Dentro de um contexto religioso, o contexto de religião é o contexto que liga aqui a terra, as pessoas, a sociedade a um ser maior. A religião tem esse propósito. Ora, se a religião tem esse propósito de conectar Deus com as pessoas, de conduzir pessoas a Deus, então você precisa pressupor que Deus está agindo. Que como uma luva que se encaixa na boa religião, na verdadeira religião, um povo está em relação com o Senhor. Muito bem, mas esse não é o caso dos tempos de Jesus. A religião em Israel estava em decadência, não porque um líder foi ruim, não porque dois líderes foram ruins, porque há séculos a corrupção daquela fé exercida por Abraão nos tempos mais antigos era alguma coisa notável em todos os lugares. Os fariseus e os saduceus, tidos como líderes deste tempo, tanto fizeram que o que era ouro se tornou como um metal sem valor.
O que era sal se tornou alguma coisa que já não salgava mais. O que era para ser luz para as nações, porque afinal de contas aquela religião manifestava, pelo menos como herança, uma relação com Deus. Afinal de contas, aquele povo é o povo herdeiro da travessia do Mar Vermelho. Aquele povo é o povo herdeiro das leis no Sinai. Aquele povo é o povo herdeiro da habitação na terra prometida. Ora, isso não são contos, isso são fatos. Esse é um povo com fatos históricos para dizer nosso Deus. Mas neste momento, essa lâmpada estava apagada. Neste momento, como uma agulha num palheiro, surge um homem, Simeão. Em meio a uma religião formal, em meio a uma religião, como eu costumo dizer, protocolar, em meio a uma religião que cumpria bem as festas que os religiosos diziam, 4 vezes por ano, desce-se a Jerusalém, festa em Israel. Todos vão. Mas não poucas vezes o Senhor disse através dos seus profetas, não é isso que eu quero. Não é isso. Ajuntamento de pessoas associado à iniquidade, abominação aos olhos do Senhor. Mas Senhor, estamos todos aqui, saímos das nossas casas, viemos para Jerusalém e estamos aqui diante do grande templo do Senhor. Diz a eles que não é isso que eu quero. Diz a eles que a sua boca fala, mas seu coração está longe de mim. Pois bem, aqui nós temos um homem com o coração esquentado, aquecido. Aqui nós temos um homem. Como uma agulha no palheiro, nós temos um homem no templo. Nessa hora, movido pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus o chama de justo e piedoso. Como um Ló em Sodoma. Como um Obadias na casa de Acabe. Como um Daniel na Babilônia. Chama-se Simeão. De Simeão, a Bíblia diz que era um homem que esperava a consolação de Israel. E por aí você já começa a perceber como é alguém que vê a salvação. Como é o coração de alguém que compreende a salvação. Simeão esperava, cria. Sabe, quando você tem uma certeza que ninguém pode tirar, nem mesmo o mundo nas suas abstrações, nem mesmo o mundo nas suas elucubrações, nem mesmo os movimentos separatistas da glória de Deus, da presença de Deus, do calor de Deus. Sabe quando um homem olha para o seu conjunto religioso e percebe que todo aquele conjunto religioso é uma faceta, que todo aquele conjunto religioso é uma aparência, que todo aquele conjunto religioso não lhe representa na relação com Deus? Assim é este homem aqui. Assim é este solitário neste lugar, só esperando. Deus existe, Deus não vai nos abandonar. Deus conhece o seu povo, Deus sabe quem é o seu povo. Assim era o coração de Simeão, só no templo. Como Deus nunca abandona aqueles que esperam nele, a Bíblia também diz que o Espírito Santo revelou a Simeão que ele teria a oportunidade de ver o Cristo. E assim, no dia em que José e Maria levaram então Jesus ao templo, ele foi movido pelo Espírito de Deus. E há um encontro aqui, meus irmãos. E há um encontro aqui. Que encontro é esse? Só de um homem piedoso com um bebê no colo de uma mãe? Que encontro é esse? Ao ver o menino, o evangelista Lucas nos diz que Simeão o toma nos braços. Os versículos 28 a 32 mostram que ele louva a Deus e diz coisas. Imagine o que esse homem está dizendo. Visualize, contemple o que esse homem está dizendo. Quando ele toma o menino nos seus braços, ele diz assim: Senhor, agora já pode despedir, se o Senhor quiser, em paz o seu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Chama aquele menino, que é só um menino, naquele momento, ignorado pelas forças religiosas da época e pela existência, talvez,
Chama aquele menino de luz para revelação aos gentios. Chama aquele menino de lâmpada que abrirá com o poder da luz os olhos dos cegos. Chama este menino de aquele que abrirá os olhos dos gentios que não são judeus. Algo preliminar aqui, pelo menos, que mostra que Jesus não viria só para os judeus, mas que Jesus viria até para os gentios, algo inconcebível para o povo israelita da época, inconcebível. E ainda diz que isso serviria para a glória do povo de Deus, o teu povo de Israel. A primeira declaração de Simeão dirigida ao Senhor é de agradecimento por ter permitido que ele visse com seus próprios olhos o Messias. Agora poderia partir em paz. Simeão está falando de morrer mesmo. Está dizendo, agora posso morrer, porque se completou em mim. Vi, contemplei. Ele não está contemplando o menino, meus irmãos. Ele não está contemplando apenas o ato religioso dos seus pais de trazerem-no até o templo. Simeão está contemplando bondade, tanto amor, tanta dor. Simeão está contemplando o filho se condensando como ser humano, vivendo sob lei, sob carne, vivendo sob limitações. Você acha que Simeão está se alegrando apenas na parte fenomenal, na parte física? Nós temos aqui um homem que vê salvação. Sabe por quê? Porque os que veem salvação verdadeiramente, por um poder que não está neles, mas por um poder dado pelo Altíssimo, eles conseguem ver coisas que o ser humano não vê. Jesus estava ali, o templo tinha pessoas fazendo as suas práticas, obviamente, mas é em Simeão que Deus coloca olhos para verem salvação. Um homem que consegue ver mais do que o menino, sabe? Um homem que consegue contemplar a bondade de Deus. O mundo já não tinha mais encantos para ele. A morte não lhe causava mais qualquer temor. Pode me despedir, sabe? Porque um homem que viu a bondade de Deus talvez não tenha mais objetivos maiores na vida. É isso que Simeão está dizendo. Ele havia visto o Emanuel, o Deus encarnado, no colo da sua mãe. Não precisava ver o ministério de Jesus. Não precisava contemplar a sua perseguição, a sua morte e nem mesmo a sua ressurreição para saber que de alguma forma Deus cumpriria suas promessas, sabe? Sabe um homem que compreende quando Deus diz, vá ao templo, filho, vai encontrar com o meu filho? Quem vê isso? Quem sente isso? Os que veem a salvação de Deus. E aqui nós temos, então, a maior das promessas sendo cumpridas e um homem simples, um homem do povo certamente, é a sua primeira testemunha. Este ancião foi tremendamente bem-aventurado e tinha consciência disso. E, mais uma vez, chama-nos a atenção que Deus sempre tem a seus adoradores, muitas vezes secretos. Jamais ouvimos falar de Simeão em nenhum outro lugar. E essa será também a última vez que você ouvirá falar desse homem. Mesmo numa época de extrema corrupção, abandono do Senhor, como foram aqueles dias, Deus tinha um Simeão. Conforme já foi dito lá nos tempos antigos a um profeta que disse, estou sozinho, que será de mim? Não tem mais força para combater, é uma guerra que parece perdida. E lá nos tempos antigos, aquele profeta disse, não, ouviu, né? Não, eu tenho mais 7.000, é só porque tu não viu ainda. Mas eu tenho pessoas que não se dobram diante dos ídolos. É claro que muitos se dobram diante dos ídolos. Claro que muitos que professam a verdadeira religião, que muitos que professam grandes e volumosos ministérios, na hora H se prostram diante dos ídolos. Claro, tudo isso tem, sim.
Talvez pudéssemos acrescentar: sempre haverá. Sempre haverá. Mas Deus diz: mas eu tenho 7.000. E tenho 7 que não se dobram. Espere um pouco e verá. Pois bem, então aqui tem mais um. Chama-se Simeão. Agora Simeão já não tem mais medo de morrer, não há terror em seus pensamentos, não há encantos no mundo que o atraem a ficar um pouco mais, pintar a casa, trocar de animal para melhorar o seu serviço. Que é isso? Eu vi o Senhor. Que é isso? Ele encontrou-se com seu Salvador. Todas as misérias relativas ao seu atual estado de vida ficam para trás depois dessa declaração. Sabe para onde Simeão quer ir? Simeão quer ir para a casa do seu pai. E aqui nós temos de novo a característica daqueles que veem a salvação. Eles sabem que esse não é o seu lugar. Eles sabem que há uma casa, que há um lugar, que há um momento de plenitude aguardando o seu povo. Eles sabem que não são moradores fixos dessa existência. Eles sabem que não precisam lutar para ficar mais aqui, para conquistar seus direitos aqui. Eles sabem. E então, ainda que não abram à força esses caminhos eternos, tirando suas próprias vidas, mas Paulo diz com muita propriedade: sabem o que eu acho, meus irmãos? É que melhor é estar com Cristo. Sabe o que eu acho? É que melhor é a minha casa. Sabe o que eu acho? É que eu encontrei o meu lugar. Sabe o que eu acho? É que eu sou um peregrino neste lugar. Eu preciso apressar, eu preciso ir para a minha casa. Irmãos, tantas pessoas tão vaidosas. Irmãos, tantas pessoas guerreiras por metais sem valor. Meus irmãos, tantas pessoas que brigam dentro das suas casas por alguns trocados de herança. Irmãos, tantas pessoas que perdem o princípio principal do entendimento de que a glória eterna aguarda o dia em que nós fechemos nossos olhos para que experimentemos a plenitude final na presença do nosso Senhor. Tantas pessoas dentro das igrejas, tantas pessoas perdidas ainda na casa de Israel, tantas. Pois foi para isso que o menino veio, para alcançar os perdidos da casa de Israel. Ah, queridos irmãos, aqui está um homem, Simeão. Simeão, o homem que conseguiu contemplar na casa do pai uma outra casa. Aquele templo era um prenúncio da eternidade e dos tempos em que ele viveria na presença do seu Salvador. Olhos que veem a salvação, meus irmãos, têm uma fé segura, amparada na certeza da redenção, amparada de tal maneira na certeza da redenção, pode fazer alguém ter atitudes como esta. Uma fé que leva a uma visão clara da obra do Redentor na plenitude dos tempos, dos seus ofícios, porque ele não vê só um menino, ele vê um rei ali. Jesus não é rei de ninguém quando chega ao templo aos 8 dias. Mas ele vê a coroa, que num primeiro momento será de espinhos. E por isso ele fala para sua mãe: Mãe, um dia você vai entender o que é o sentido de uma espada cortar o coração. Não era só olhar para o menino, assim como não era só a presença no templo para fazer uma oração qualquer. Aqui nós temos um homem que tem olhos que veem a salvação. Como observação especial, meus irmãos, o Evangelho ainda não havia sido pregado a Simeão. Mas Simeão já sabia que estava se tratando da luz para a revelação dos gentios. Sabe quem é Simeão? Sabe quem é o homem que vê a salvação? Sabe como são as pessoas que veem a salvação? São aquelas
que a sua alma descansa nas promessas de Deus, porque elas sabem que Deus não falha. Sabe quem são as pessoas que veem salvação? Aquelas que estão sempre prontas a partir em paz. Simeão é um homem que viu a salvação. Mas no templo, Simeão não está só. A Bíblia diz, a partir dos versículos 36 para frente, que uma pessoa se achega a este momento lúdico, uma conversa que este homem está tendo com os pais do menino Jesus, uma conversa de dimensões eternas. Chega Ana. Assim como Simeão, esta é a única vez que ouvimos falar de Ana. Um homem e uma mulher completamente desconhecidos da literatura, completamente desconhecidos das hierarquias, completamente desconhecidos dos envolvimentos religiosos da sua época. Aliás, isso não é novo em Deus. Isso também aconteceu com os pastores. Os pastores que estavam no campo, cuidando dos seus rebanhos, e de repente a estrela no céu. Interessante, a estrela não vai lá no rei Herodes. Interessante, a estrela não procurou a igreja da sua época. Estranho, não? A igreja não foi lá onde estavam os sacerdotes. A igreja não foi aonde estavam os fariseus, os saduceus. A estrela, ela não foi e pairou sobre o templo. A estrela foi para o campo, e lá no campo, pastores tidos muitas vezes e muito perseguidos, inclusive, eram considerados, inclusive, pessoas que a sua palavra nem era digna. O testemunho de um pastor de ovelhas do campo nem era tido como um testemunho vívido em algum caso jurídico da sua época, porque havia uma situação, eles trabalhavam tanto nos campos que eles não frequentavam as festas e não frequentavam os trabalhos do templo. Então, via de regra, uma vez que não está no templo, todo dia que os sacerdotes, que os fariseus, que os saduceus querem, então não são chamados, não são dignos de ser povo de Deus. Os pastores estavam lá no campo, e é lá que Deus os encontra de maneira desconhecida para serem as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus. E agora, Deus faz a mesma coisa, não com o nascimento de Jesus, mas com a consagração de Jesus. Jesus veio para homens e mulheres, muitos deles secretos no mundo. Realmente parece que o anjo da aliança, ele entra em ação para legitimar o que há 400 anos atrás Malaquias já disse. Eu li hoje pela manhã. Malaquias disse lá atrás: esperem, aguardem, tenham paciência, porque virá a seu tempo, no templo do Senhor, o vosso Redentor. 400 anos atrás, muitos olharam e falaram: quando será? Domingo que vem? Eu vou domingo que vem. Não veio. E amanhã eu vou experimentar, mas não veio. E morreu aquela geração, e morreu a outra geração, e morreu a outra geração. No tempo de Deus, chamado de plenitude dos tempos, o menino vem ao templo num cumprimento, o cumprimento da promessa de Deus. Por isso, meus irmãos, santidade e consagrações são ações carregadas sempre de instrução, pois tem como base um caráter distinto, irrepreensível. E eu estou falando tanto de Simeão, na sua santidade, como de Ana, na sua consagração. É importante lembrar da condição dessa mulher. A Bíblia a chama de viúva. E isso tem uma implicação muito grande para os tempos bíblicos, porque ela vivia sim nas suas privações. Ana foi uma mulher, conforme o texto mostra, que tem muito a nos ensinar. Ana foi uma mulher que simplesmente amou a casa do Senhor mais que tudo. Por que será que ela estava lá, naquele lugar? Eu digo, é porque ali ela sentia-se verdadeiramente em casa.
Como todo judeu piedoso, sabia que ali Deus habitava de forma especial, porque esse era o conceito todo, Deus no templo. Todo o conceito do Antigo Testamento, Deus no templo. É no templo que eu falo com Deus. Eu vou ao templo para fazer as minhas orações, eu vou ao templo para ouvir da cátedra de Moisés, eu vou ao templo. Aqui nós temos, então, uma pessoa que sabia que Deus estava trabalhando ali, e por isso ela buscava-o. Sabe qual é o sentido de consagração em Ana? Deus era o alvo das suas buscas. Deus era o fim que a movia. Mas ela não é a única. A história conta vários casos. Daniel foi assim, na Babilônia. Davi foi assim, conforme já foi relatado na liturgia, quando Davi disse, no Salmo 84, o pardal encontra ninho, a andorinha ninho para si, eu mais que ninho, eu os teus altares, a casa do Senhor, onde o Senhor está é que eu quero estar. Esse é o sentido de consagração. Por isso, ali estavam os átrios do Senhor. Haveria outro lugar para se estar, meus irmãos? Não para Ana. Os dias atuais são dias de muitos lugares para se estar. A presença de Deus, ela não está restrita mais aos templos, não está. Deus, na plenitude dos tempos, trouxe isso, que foi um avanço no entendimento da salvação. Aquilo que antes era um conceito basicamente genealógico, firmado na raça dos judeus, eles como um povo do Antigo Testamento, o único povo que adorava o Senhor, os outros povos adoravam ídolos de todas as formas, mas eles vieram sendo trazidos o tempo inteiro por essa linha de sangue que os fazia o povo de Deus. Jesus vem deles, mas quando Jesus nasce, é trazido ao templo, quando Jesus desenvolve o seu ministério, nós começamos a entender o que foi que Simeão disse que ele seria: luz para os gentios. Agora, o israelita não seria mais o do sangue, mas seria aquele da fé. O Israel de Deus tomaria proporções cósmicas. E aqui está alguém que compreende, tanto Simeão quanto Ana, que eles estão diante deste que traria a salvação para todo aquele que nele cresce. Alguém que vive assim, como Ana e como Simeão, a si mesmo se nega, em extensa medida. Os dias atuais são dias de grande divisão, meus irmãos. São dias de entrega pela metade, e uma entrega pela metade no final não é uma entrega. São dias de simpatia por Jesus Cristo, simpatia pela religião, simpatia pelas características que norteiam a religião, características como ética, como moralidade, como idoneidade, só que isso ainda não é salvação. Simpatizantes da fé cristã ainda não são cristãos. Frequentadores de igrejas cristãs podem ainda não serem cristãos, porque cristãos, meus irmãos, são aqueles que pelo poder de Deus veem salvação. Cristianismo tem a ver com salvação. Cristianismo não tem a ver com práticas externas. Cristianismo tem a ver com mudança de essência. Cristianismo tem a ver com transformação de alguém escravizado para alguém liberto. Cristianismo é isso. Cristianismo tem a ver com transformação, com negação, com abnegação. Cristianismo tem a ver com posição. Cristianismo tem a ver com apologética. Cristianismo tem a ver com firmeza. Cristianismo tem a ver com testemunho. Isso é cristianismo. E me parece que isso havia em Simeão e em Ana, apesar dos tempos corruptos em que eles viviam. Por isso os tempos corruptos não são um álibi, ou não nos ajudam na explicação. Senhor, eu não sou tão firme, eu não sou tão fiel ao Senhor, mas Senhor, os outros também não são.
Nem todos são. Eu erro tal, mas, Senhor, pelo amor de Deus, veja como as pessoas também erram. Note que para Simeão e para Ana, o seu tempo não é suficiente para desanimá-los na sua santidade e na sua consagração. O texto nos diz que ela servia ao Senhor noite e dia, com jejuns e orações. Isso é uma vida de carne morta, crucificada, subjugada à adoração. Quem são os homens e mulheres que veem a salvação? Aqueles que, pelo poder de Deus, conseguem negar-se a ponto de entender que a adoração é melhor que a satisfação. Muito difícil, meus irmãos. Tenho consciência do que estou falando. Muito difícil. Chegar a um nível de fé em que a adoração é melhor que satisfação. Muito difícil. Pela graça, pelas súplicas, talvez pelo choro, pelo pecado, talvez pela dor da alma, talvez pelo real entendimento que aqueles que buscam muita satisfação provavelmente buscam essa satisfação sempre se afastando do Senhor, sem perceber que nunca a encontrarão, porque jamais um cristão encontrará satisfação longe dos caminhos do Senhor. Então ele erra duas vezes. Ele erra quando ele quer encher a sua alma dos seus prazeres, e ele erra porque ele se ausenta da presença do Senhor. Esse precisa muito de orações. Muito mesmo. Nós temos aqui alguém subjugado à adoração. Que força o mundo teria sobre Ana, meus irmãos? Quem tiraria Ana dos seus jejuns e orações? Quem tiraria Ana de noite e dia servir ao Senhor no templo? Estamos diante de mais uma mulher que praticava o que completava verdadeiramente a sua alma, o seu espírito. Mantinha comunicação ampla com o Senhor através das suas orações. Quando ela via Jesus, falava a respeito do menino, como diz aqui na Escritura, como quem o conhecia. Mais do que isso, como quem o aguardava. Mais do que isso, como alguém que o aguardava com ações de graças pelo cumprimento da profecia. Uma fé transformada em fato visível. Uma esperança transformada em certeza. Isso é Ana. Esse é o acréscimo que Deus deu a esta mulher. Com certeza ela orava para que essa promessa se cumprisse e foi agraciada em vida no lugar onde escolheu viver. Glorioso está no templo, Ana. Diante de você, Ana. Talvez por fé tenha ouvido isso. É difícil imaginar alguém mais consagrado do que essa mulher, querida igreja. Percebe-se que tanto Simeão como Ana destoam um pouco do resto da nação. É significativo que apesar dos 400 anos de silêncio por parte de Deus com respeito à profecia e à revelação para Israel, duas pessoas ainda aguardam. Movidas pelo Espírito de Deus, estão ali. 400 anos são um período muito longo. O silêncio de Deus causou um esfriamento, um desinteresse por parte do povo, mas não em Simeão e em Ana. Mas durante aquele tempo de terrível apostasia, havia alguém orando e jejuando no templo. Não há dúvidas, clama por Israel, clama pela redenção, espera a consolação. Por isso, ao ver Jesus, a Bíblia diz que ela fica emocionada, impressionada, e o versículo 38 diz que ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Você está diante de uma mulher muito crente, meu irmão, minha irmã. Ela anuncia o Redentor do templo para fora, de dentro do templo. Ela diz, chegou, o esperado chegou, e louvou ao Senhor por ter cumprido a sua promessa. Como são os olhos que veem a salvação? São olhos como os de Simeão, e são olhos como os de Ana. Para concluir,
Algum tempo depois, Paulo, quando escreve aos Coríntios, Paulo fala sobre este momento, sobre que a circuncisão era uma exigência da lei, que Jesus foi reconhecido como filho de Davi e descendente de Abraão, mestre em Israel. Paulo diz que ele teria de ser circuncidado porque a circuncisão era a identificação de ser. Através da circuncisão ele seria considerado como um filho de Abraão, e se ele não fosse circuncidado ele seria reconhecido como um apóstata dos patriarcas. Por isso ele toma parte nas ordenanças judaicas e suportou essa ordenança, ainda que não lhe seria necessária, mas esse momento de Jesus no templo cumpria também promessas dadas aos profetas antigamente. E Paulo diz, falando sobre isso, Paulo diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. E aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo é aquele que compreende que o menino veio no tempo de Deus, na plenitude dos tempos de Deus, que ao ser reconhecido como o seu Redentor, também passou a ser o seu Senhor. E ele passa a viver a vida inteiramente. O objetivo da vida de Paulo foi se tornar como se fosse um alto-falante, como se fosse um propagador daquele menino que adentrou aos templos, a este templo, e então se tornou para Paulo a sua maior instrução. Naquela primeira ida ao templo, Jesus cumpriu promessas assim. Ao mesmo tempo, ao longo da sua vida, demonstrou sua humildade, sua submissão ao plano pré-estabelecido por Deus. Simeão e Ana são dois bem-aventurados, na verdade. São duas personagens históricas recompensadíssimas por sua vida de dedicação ao Senhor, sendo os primeiros a testemunhar sobre o seu caráter messiânico. Simeão e Ana estavam entre os que esperavam a redenção prometida pelos profetas. Havia fé em Israel, naquele tempo havia. Tanto em Simeão quanto em Ana, a marca universal do caráter dos eleitos de Deus apareceu. Os tempos são tempos de mundanismo, imoralidade, maldades. Mas a pergunta que eu faço é: essas coisas apagam as marcas que nós carregamos de Cristo em nós? Os tempos são tempos de afastamento, de dúvidas, são tempos de subjetividade, são tempos de senhorio, de autossenhorio, são tempos de autoproclamação, são tempos de levantamento de escudo. Não mexe comigo, eu me defendo, não toca na minha dignidade, na minha honra, eu sou eu. São tempos de tronos levantados em todos os lugares. São tempos de imoralidade, quando se perde a noção do que é a moralidade para Deus. Quando se fala em moralidade é o que Deus julga moral. Tempos em que a maldade já se torna aceitável. E nós estamos impressionados com as maldades absurdas, mas as pequenas maldades já completamente assimiladas. A minha pergunta é: essas coisas apagam as insígnias distintivas do crente? Não era uma cultura, uma cidade, um grupo de religiosos perdidos, uma expectativa messiânica distorcida, porque os judeus esperavam um líder político que os livrasse dos seus invasores. Não eram essas coisas que afastariam a fé dos patriarcas de Simeão e de Ana. Foi anunciado que o Redentor viria, e por sua fé tiveram o privilégio de vê-lo ali, nos braços de Maria e de José, bebê ainda.
Era por ele que esperavam pacientemente tanto tempo. Pois bem, eu termino essa meditação fazendo uma aplicação para o futuro. Simeão e Ana, por 400 anos, ouviram que um dia o Senhor entraria no templo, na promessa de Malaquias. Naquele dia, eles recebem ao Senhor e os dois ficam simplesmente extasiados por conta daquilo. Agora deixa eu aplicar isso a você. Paulo escreveu aos Romanos e depois Paulo escreveu também a Timóteo e afirmou com todas as letras que este Jesus voltará. E quando Lucas escreveu ou relatou a sua ascensão, 2 anjos chegaram aos apóstolos e perguntaram: vocês estão olhando este homem que está subindo? Sim, estamos. Pois eu tenho que lhes dizer que este homem, da forma como sobe, voltará. Temos a mesma fé que nos leva a essa certeza? Os olhos que veem a salvação têm. Vamos orar. Meu Deus, nosso Senhor, Senhor de Simeão, Senhor de Ana, Senhor dos crentes, Senhor dos remanescentes, Senhor dos que estão firmados na esperança da glória. Senhor Deus, Pai, que nos tornou filhos, não por um ato de amor sentimental, mas por um ato de amor responsável, que manteve a sua linhagem, agora mantida pela fé. Senhor Deus, sustenta-nos nas nossas fraquezas, sustenta-nos nas nossas dúvidas, conserta, Senhor, as nossas almas, ajusta, Senhor, os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, faz com que consigamos viver, Senhor, considerando o que não tem valor como algo que não tem valor e como que tem valor, algo que realmente tem valor. Senhor Deus, mostra-nos o sentido de valores, mostra-nos, eu te peço, mostra-nos o sentido do que é estar na Tua presença, mostra-nos, Senhor, para onde anda uma alma que se afasta do Senhor, mostra-nos, Senhor, que não encontrará felicidade longe do Senhor, mostra-nos quando tivermos de fazer as escolhas, mostra-nos, Senhor, para que não sejamos pessoas movidas pela força avassaladora de corações apaixonados. Meu Deus, livra-nos deste mal, meu Deus, livra-nos de sermos dominados por sentimentos, livra-nos, eu te peço, porque à luz da vida e do testemunho destes 2 irmãos nossos, Ana e Simeão, nós percebemos como são os olhos dos que veem a salvação. Eu quero ter estes olhos, Senhor. Eu quero ter este coração, Senhor. Quero ter esta mente, Senhor. Eu quero ver essa dimensão da salvação, Senhor. Quero contemplar a Tua glória, Senhor. Ainda que pecador, ainda que marcado exatamente pelos efeitos noéticos do pecado, ainda assim eu te peço, tem misericórdia de nós, aproxima-nos da Tua presença, Senhor, aproxima-nos da Tua luz para a redenção dos gentios, ilumina a vida da Tua igreja, que te cultua, que te adora, que te ama, que precisa de Ti e que não encontra outros lugares melhores para se estar. Ah, Deus, coloca sempre em nós os entendimentos que o Senhor deu a Simeão e a Ana. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém.